Palavra do Senhor, que diz: eu odeio e desprezo as suas festas, e com as suas reuniões solenes não tenho nenhum prazer. Mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para elas. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Em vez disso, corra o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. Casa de Israel, por acaso vocês me apresentaram sacrifícios e ofertas de cereais durante os 40 anos no deserto? Pelo contrário, levaram o seu rei Sicute e Quium, o seu Deus estrela, imagens que vocês fizeram para si mesmos. Por isso, vou mandar vocês ao exílio para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Oremos. Senhor nosso Deus, te damos graças por quem Tu és, pela Tua provisão, pela Tua fidelidade, pela Tua misericórdia derramada sobre nós desde o início desse dia. E pedimos que o Senhor, através da ação do Espírito Santo, ilumine a nossa mente, nos mantenha de coração aberto para receber a porção da Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar com sua Bíblia aberta nesse texto e a gente vai se utilizar de outras passagens à medida que for caminhando. Meus irmãos, na palavra do Senhor nós temos claras especificações sobre o culto, como ele deve ser realizado. E a gente percebe com essas especificações que Deus não aceita ser adorado de qualquer maneira. E ele estava profundamente irritado com o culto dos israelitas. O culto deles apresentava uma série de sacrifícios. Era um culto festivo, era um culto animado, mas aborrecia a Deus. E aqui eu quero já na introdução trazer uma observação. Pode existir todo um cuidado quanto à liturgia e ainda assim o culto não ser agradável a Deus. Você já pensou nisso? Um culto que parece estar bem redondinho, culto todo baseado no que as Escrituras prescrevem. Um culto que tem leitura da palavra, um culto que tem exposição da palavra, onde até a palavra é cantada, onde as orações são orações que correspondem com aquilo que a gente pode elevar a Deus, mas ainda assim Deus não recebe, ainda assim Ele não se agrada, ainda assim Ele fica aborrecido com esse culto. Essa era a situação, e é a situação que nós vamos ver nessa noite. Nós já vimos em mensagens passadas que o povo de Israel se iludia, pensava que Deus estava do lado deles, afinal era o povo escolhido, mas ele estava prestes a vir ao encontro deles em juízo. Por quê? Por conta das suas transgressões. Isso incluía também o culto que eles prestavam ao Senhor, ou que pelo menos eles diziam que prestavam ao Senhor. A gente vai observar esse texto em 4 partes. Nessa primeira parte eu quero falar sobre o que o comportamento dos israelitas provocava em Deus. E a gente vai do versículo 21 até o versículo 23. Voltando aqui no versículo 21, o que Deus diz? Eu odeio. Talvez a sua versão diga, eu aborreço. É a mesma coisa, viu? Você deve lembrar, por exemplo, do texto de 1 João, quando ele fala, aborrecer o seu irmão, é odiar o seu irmão. E quem odeia o seu irmão é assassino dele. Olha como é pesado essa palavra que está sendo utilizada. Eu odeio
e desprezo as suas festas, e com as suas reuniões solenes eu não tenho nenhum prazer. Então uma primeira reação de Deus, provocada pelo comportamento dos israelitas quanto ao culto, é que Deus aborrecia as festas, ele desprezava as festas. O povo de Israel mantinha a forma de adoração prescrita na lei, mas tirou todo o valor espiritual daquele momento. Em termos muito ásperos, muito diretos, Deus fala: eu odeio, eu aborreço, eu desprezo, eu não tenho nenhum prazer. E o aborrecimento profundo de Deus é dirigido contra aqueles que são arrogantes, praticam a iniquidade. Salmo 5, versículo 5, olha o que é que diz: os arrogantes não permanecerão na tua presença, odeias, aborreces todos os que praticam a iniquidade. Por isso que eu posso afirmar, sem medo de errar, que Deus não só aborrece o pecado, mas ele fica aborrecido também com o pecador. Ele odeia todos os que praticam a iniquidade. Desprezar é igualmente intenso. Isso mostra o repúdio, a rejeição de Deus com relação ao que estava sendo ofertado para ele. Ele diz: não me agradarei. Mesmo que vocês ofereçam holocaustos, ofertas de cereais, eu não me agradarei deles. Essa é uma expressão contrária à reação normalmente positiva de Deus diante da adoração. Isso aqui me lembra uma questão que talvez seja até cômico para a nossa lembrança, mas não é. Quem aqui não já participou de um culto em que alguém foi chamado para fazer um solo, cantar, e aí colocou lá o playback no som, e aí disse: meus irmãos, eu não sou cantor não, mas Deus vai receber, porque eu gosto de cantar. Eu não sou muito afinado, mas Deus recebe. Ou então: eita, meus irmãos, hoje eu estou com a garganta meio ruim, mas vocês me ajudem cantando junto comigo, porque Deus sabe do nosso coração e Ele vai receber esse louvor. Veja, a gente parece que sempre tem a expectativa de que Deus vai receber qualquer coisa que a gente fizer em nome dEle, mesmo que seja mal feito, desleixado, fora do padrão da palavra, mesmo que seja o resto daquilo que a gente tem dentro de si, que a gente entregue para Ele, e não a primazia. Mas Deus sempre recebe, porque a expectativa do nosso coração é que Ele seja sempre longânimo, compreensivo. A gente quase nunca pensa que Ele pode se aborrecer com aquilo que a gente faz, de qualquer jeito, de última hora, sem pensar, sem planejar, sem organizar, sem colocar Ele como prioridade naquilo que a gente está fazendo. As expectativas dos adoradores aqui são falsas. Deus não vai receber, Deus não está recebendo, pelo contrário, Ele está odiando. Deus não se agradava dos seus rituais. Deus rejeita todos os aspectos da adoração do povo. Primeiro, Ele ataca as festas alegres e assembleias. É possível que esses encontros repletos de alegria nas festas anuais de peregrinação incluíssem a tradicional festa da Páscoa e dos pães asmos, a festa das semanas ou da colheita, e a festa dos tabernáculos ou convocação, que a gente já falou sobre ela anteriormente. Do texto do primeiro livro dos Reis, capítulo 12, 32 e 33, vai ser registrada a instituição de uma festa única em Betel, no 8º mês. Mas ele não diz se as outras festas continuaram a ser comemoradas ou se elas foram omitidas. Apenas que essa festa do 8º mês foi instituída como uma festa
única. Mas a atenção especial dedicada à festa da Páscoa e dos pães asmos, por Ezequias e Josias, sugere que algumas festas não eram celebradas sempre. Algumas festas acabavam sendo negligenciadas. E isso acontecia até mesmo em Judá. Amós não repreende o povo porque não estava celebrando as festas. Não é esse o ponto. Ele condena as festas que eles comemoravam. Veja que a questão não é um pecado de omissão, mas é o pecado da forma como se está fazendo aquilo que se faz. E a gente pode dizer: Senhor, mas eu não tenho vindo à tua casa todos os dias de culto. Senhor, mas eu não tenho faltado nenhum dos cultos, nenhum dos estudos. Eu sempre estou na tua casa. A questão não é se você não tem faltado aos cultos. A questão é como você tem prestado os seus cultos a Deus. É essa a reflexão que esse texto traz. Porque eu posso ser praticamente perfeito na forma de entender que eu tenho que ser frequente, que eu tenho que ser assíduo, que eu tenho que ser presente, mas eu posso estar muito falho na maneira que eu executo todas essas questões. Versículo 22 mostra que Deus não se agradava dos sacrifícios e das ofertas. Essa era outra reação dele. Os cultos, as festas, ele não se agradava, ele odiava, mas ele também não se agradava dos sacrifícios e ofertas. E ele diz: mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, cevados, nem sequer olharei para elas. Veja, quando ele fala aqui holocaustos e ofertas de cereais, as ofertas, os sacrifícios, as festas não eram recebidos por Deus como um aroma suave, que é assim como os textos de Levítico vão nos mostrar, e a gente vai passear por alguns deles, mas subia como um mau cheiro. A gente tem uma expressão bem comum que diz assim: isso não está me cheirando bem. Era isso. Eles até que estão fazendo o que foi ordenado. Eles até que estão mantendo o calendário de festas. Eles até que estão trazendo as ofertas, até que estão sacrificando. Mas não está sendo um aroma suave para mim. Não está cheirando bem. São usados 3 termos para os sacrifícios: holocaustos, ofertas de cereais ou de manjares, e as ofertas pacíficas de animais cevados ou gordos. O holocausto, obviamente, envolvia uma oferta que era queimada, e toda ela era oferecida a Deus. É possível que o termo oferta de manjares ou ofertas de cereais fosse abrangente, incluísse qualquer dádiva oferecida a Deus. Mas aqui Amós vai ser mais específico. Ele tinha em mente sim a oferta de grãos, a oferta de cereais. E também era de aroma agradável ao Senhor esse tipo de oferta. O terceiro sacrifício é a oferta pacífica, e era o único tipo de sacrifício que aqueles que faziam também poderiam participar, poderiam comer daquele sacrifício. Levítico 22, 29 e 30 vai nos trazer o seguinte: quando vocês oferecerem sacrifício de ação de graças ao Senhor, façam-no para que vocês sejam aceitos. No mesmo dia será comido, e dele não deixem ficar nada até a manhã seguinte. Eu sou o Senhor. Então, sobre esse terceiro sacrifício, ele dá essa instrução de que o sacrifício seria oferecido em ação de graças,
fizessem de modo que fossem aceitos, ou seja, segundo o que era prescrito, e que não deixassem nada até a manhã seguinte. Ele era oferecido no fim do dia e ele deveria ser consumido até o início da manhã seguinte. E ele marca: eu sou o Senhor. Ele não precisa dizer obedeçam, ele não precisa dizer esta é a minha ordem, ele precisa apenas dizer eu sou o Senhor, e você já sabe que tem que obedecer. Consequentemente, esses irmãos traziam bois gordos. Esses sacrifícios transformavam-se em uma grande festa de carne. E isso também era um aroma agradável a Deus. Olha só o que é que diz Levítico 3, 15 e 16, esses dois versos. Os dois rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e a membrana sobre o fígado, que tirará junto com os rins. O sacerdote queimará tudo isso sobre o altar como oferta de alimento, de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Toda a gordura para o Senhor, todo o restante para os adoradores participarem desse sacrifício. Amós anuncia categoricamente que esses sacrifícios não vão ter o resultado esperado, não vão ter o resultado pretendido, porque o Senhor não se agradará deles, eles não serão aceitos. No final do versículo ele diz: eu nem sequer olharei para eles. Quando é que esse tipo de reação era esperado? Não era sempre. Primeiro, quando uma pessoa não seguia o procedimento para o sacrifício. Primeira questão que eu citei é que o sacrifício deveria ser feito de modo que fosse aceito. Então, se ele fosse feito de um modo não aceitável, a reação esperada era que o Senhor não aceitasse. Levítico 7:18. Se da carne do sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será atribuído o sacrifício. Coisa abominável será, e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. Uma outra forma de o sacrifício não ser aceito seria quando o coração daquele que ofertava não estivesse bem com Deus. E aí a gente vai ver Isaías 59, 1-3. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos, porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue, e os seus dedos de iniquidade. Os lábios de vocês falam mentiras, e a sua língua profere maldade. Eu posso até fazer da maneira que deveria ser feito, mas o coração tem que estar de maneira condizente com o propósito. E aí, pequeno parênteses, às vezes a gente faz uma determinada observação ou mesmo uma repreensão a alguma pessoa e diz: você precisa olhar direitinho, analisar melhor a sua conduta, como você tem vivido diante de Deus. Certos comportamentos não estão realmente fazendo jus ao título que você anda carregando de filho de Deus, de servo do Senhor. E a pessoa diz: olha, Deus não quer saber do que eu faço lá fora, Deus não quer saber do que eu tenho feito, Ele quer saber do meu coração. Justamente. E isso deve fazer você tremer, porque não é o externo que é julgado simplesmente pelo Senhor, mas é o coração. E se Ele quer o coração, esse coração tem que estar limpo, e esse coração tem que estar voltado para Ele, tem que estar de bem com Ele. Porque se o coração não estiver bem com Deus, Ele não aceita.
Então o fato de que Deus irá esconder os seus olhos e não dar atenção aos seus sacrifícios é um indício de que essas ofertas e de que essa adoração do povo era totalmente inútil. Vocês podem se reunir, vocês podem oferecer o seu sacrifício, mas eu não vou nem olhar. Versículo 23, Deus rejeita os seus cânticos. Olha o que ele diz: afastem de mim o barulho dos seus cânticos. Tem uma expressão bem interessante na Revista Atualizada, é o estrépito. O estrépito. Sabe um menino no meio da rua? É porque hoje a gente não vê mais, porque o leite ninho é em saco, né? Mas quando eu era pequeno a gente via bastante. Um pedaço de pau, a lata do leite ninho e o menino. É o estrépito, barulho, zoada. Serve para quê? Você não vai cantar com acompanhamento daquele. Você não acha bonito aquilo, não é agradável aos ouvidos. Você pede: menino, para com essa zoada, pelo amor de Deus. É bem isso. Afasta de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Os cânticos e as músicas enchiam o ar das festas e dos cultos regulares do templo, mas eles são descritos como barulho. A gente não tem informação se o pessoal ensaiava antes dos cultos, mas mesmo que ensaiassem e tivessem a maior harmonia de vozes, o melhor encaixe das vozes com os instrumentos, com as liras, com a harpa, seja lá o que for, isso era descrito como barulho. E infelizmente, nos dias que nós vivemos, nós ainda conseguimos enxergar, se estivermos mais próximos e mais integrados à vida da igreja, se não formos apenas aqueles que sentam, escutam e saem, mas se a gente está mais de perto da vida dos nossos irmãos, nós conseguimos enxergar em alguns dos grupos que se reúnem para louvar ao Senhor com cânticos, muita qualidade técnica, muita qualidade vocal, instrumental, mas pouca vida com Deus. E é um dos setores mais visados pelo inimigo das nossas almas. Não pela falsa ideia de que você vem para cá subir no púlpito para levar o povo à adoração, porque a adoração vai bem além disso, e não é você que promove a adoração, mas pela questão de que, se sua vida não estiver de acordo com o que Deus requer, os cânticos que saem dos seus lábios ele não escutará. E ele vai falar da mesma forma: afaste de mim esse barulho. E junto com você vai quem estiver cantando. Veja, eu não tenho o poder de fazer você se inclinar da oração ao Senhor pelo cântico que eu estou entoando, mas eu tenho o poder de, com a minha vida desmantelada, cantar para que Deus não escute e fazer você cantar junto comigo uma música que é barulho para Ele. Supõe-se que algum tipo de música se desenvolveu naqueles tempos de Israel, mas há pouquíssima informação sobre isso. Mas o que dá para entender nesse texto é que a música, as melodias produzidas pelas liras eram ofensivas ao Senhor. Por isso que ele pede: pare, afaste de mim isso. Esse imperativo afastem de mim dá uma indicação de uma certa urgência, como ele dizendo: chega, basta. Essa adoração de vocês está cheia de palavras vazias, não tem significado, não tem vida. Eu olho para o que vocês fazem
para a vida de vocês fora desses templos. Eu olho para o culto que vocês estão me dedicando, eu olho para o que vocês estão cantando e vocês nem sequer sabem o que estão falando. Como é que eu posso receber isso? E para enfatizar quão inútil é essa música, ele diz: eu não ouvirei as melodias das suas liras. Era assim que Deus estava, eram essas as reações que eram provocadas pelos israelitas no Senhor. Ele não quer formalidade, ele não quer um culto tecnicamente perfeito, ele quer vida e justiça, e é isso que ele fala no versículo 24. Em vez disso, ou seja, esqueçam isso, o que vocês estão fazendo eu estou desprezando, mas em vez disso, corra o juízo como as águas, como os ribeiros, e a justiça como um ribeiro perene. Nos versículos 21, 22 e 23, ele rejeita a adoração no templo como uma forma de comunicação entre ele e o povo. Mas ele agora abre a porta para a verdadeira adoração na sua presença. Ele não quer que a gente simplesmente pegue o princípio regulador do culto e obedeça, mas ele quer que isso seja feito com uma verdadeira adoração envolvida. Essa palavra que é direcionada no versículo 24 é uma admoestação, é uma exortação, a mudança do enfoque central da adoração. Ele não quer que o enfoque seja a realização do ritual, mas que seja o estabelecimento da justiça e da retidão. Significa simplesmente que a justiça deve ocupar o lugar central na vida de todos os que desejam estar na presença de Deus. Você canta bem, meu irmão, mas você tem que ser justo. Você trouxe o melhor sacrifício, mas tem que ser justo. Não adianta ser injusto e trazer o melhor sacrifício. Não adianta você fazer uma reunião solene, cumprir com todas as festas, se não houver justiça na sua vida. O apóstolo João, na sua primeira carta, diz que aquele que pratica a justiça é filho de Deus. E é isso que ele pede. Ele pede um viver justo e reto como um pré-requisito para a adoração. Essa palavra todo universitário sabe. Pré-requisito. Determinada disciplina é pré-requisito para outra. Se você não passar nessa disciplina, você tem como fazer a outra? Não. Se você não tem um viver justo e reto, você consegue adorar a Deus? Não. Porque esse é o pré-requisito. Miqueias 6, do 6 a 8 vai dizer o seguinte: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. E é interessante o profeta utilizar-se da expressão que flua, que corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Porque aqui, essa ilustração, nessa observação que ele faz, ele olha para algo que é chamado wadi, ou seja, algo que entre as rochas cria-se uma fenda por onde pouca água passa. E ele retrata quanta justiça Deus deseja ver. Ou seja, não só uma abertura onde pouca água vai passar
e depois, no tempo que não estiver chovendo, aquela abertura feche. Ou seja, um ribeiro temporário, que depois de uma tempestade repentina se forma, mas na época de seca se desfaz. Ele pensa aqui que a retidão e a justiça fluam de modo ininterrupto, e que esse pequeno ribeiro seja como um grande rio, ele seja perene, um fluxo constante de justiça, que é resultado de vidas que desejam verdadeiramente agradar e adorar a Deus. O que ele está querendo dizer é o seguinte: em vez de fazer tudo o que vocês estão fazendo, que a justiça seja característica de vocês, seja uma marca de vocês, e que seja perene, não lampejos de justiça, não episódios de justiça, mas uma vida de justiça. Por que Deus não aceitava o culto deles? Versos 25 e 26. Casa de Israel, por acaso vocês me apresentaram sacrifícios e ofertas de cereais durante os 40 anos do deserto? Pelo contrário, levaram o seu rei Sicute e Quium, o seu deus estrela, imagens que vocês fizeram para si mesmos. Por que Deus não aceitava o culto deles? Porque ele estava atento aos pecados que eles cometiam. Eu vou lembrar aqui a vocês sobre os pecados sociais cometidos por Israel. Era um povo que vivia de maneira contrária à palavra do Senhor. Os seus magistrados aceitavam suborno para reverter sentenças. Os pobres eram oprimidos com cobranças de impostos excessivos. Aqueles que faziam parte da grande liderança, da alta cúpula da sociedade, enriqueciam ilicitamente. A paciência de Deus se esgotou por conta da idolatria persistente do povo. Também é uma das razões pelas quais Deus não aceitava o culto deles. Era um povo extremamente idólatra. Além de não ter vida, ainda era idólatra. E até a destruição dos reinos do norte e do sul e o exílio babilônico, a idolatria era um terrível problema. Ou seja, demorou tempo. Foi necessário o exílio para que o povo se consertasse. Durante os 40 anos no deserto, versículo 25, ele faz essa pergunta: por acaso vocês me apresentaram sacrifícios e ofertas de cereais durante os 40 anos no deserto? Eles continuaram apresentando sacrifícios, mas o coração permanecia preso, cativo aos deuses que eles conheceram no Egito. Qual é a resposta de Deus à pergunta que ele mesmo faz no 25? É o 26. Pelo contrário, vocês levaram o seu rei Sicute e Quium, o seu deus estrela. Sicute ou Sacute é uma deidade assíria associada ao planeta Saturno. Quium ou Caiuã é um nome babilônico para Saturno. Ou seja, eles aprenderam dessa astrologia, desses deuses místicos, esotéricos, que eram cultuados no Egito. Eles levaram isso para a adoração deles. Eles macularam o culto deles com a presença de deuses associados a deidades astrais, levadas em procissões de culto. Mesmo que eles continuassem oferecendo sacrifícios, mas isso estava manchado pelo a mais. Era um culto formal, completo, com mais alguma coisa. E essa mais alguma coisa era o que Deus rejeitava. Ele nem rejeitava uma coisa nem outra, ele nem aceitava uma coisa nem outra. Estevão vai falar sobre justamente essa questão em Atos, capítulo 7,
os versículos 41 a 43. E a Septuaginta vai traduzir esse hebraico do rei Sicut como o tabernáculo de Moloque. Veja que tipo de idolatria que eles se meteram. Se o povo não tem vida e ainda é idólatra, Deus pode receber seu culto? É óbvio que não. Se isso era a realidade do povo, Deus diz agora qual é o castigo que vai destinar essa nação no versículo 27. Ele diz: por isso, olha a conclusão, já que é essa a realidade, é esse o contexto que eu estou percebendo, que eu estou contemplando, já que são essas as reações que vocês provocam a mim com o que fazem, já que vocês não têm apresentado a justiça como um ribeiro perene nas suas vidas, por isso eu vou mandar vocês ao exílio para além de Damasco. A nossa versão Almeida atualizada, a nova Almeida atualizada, é mais suave, porque ela diz: eu vou mandar vocês ao exílio para além de Damasco. Mas a revista atualizada diz: eu vou desterrar vocês. Não é só mandar para outra cidade, é expulsar dessa cidade, para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos Exércitos. A declaração de castigo é anunciada em termos claros e diretos. Por conta disso, vocês vão sair daqui, vocês vão perder essa terra, vocês vão para um exílio para além de Damasco. As palavras, utilizando a revista atualizada, vos desterrarei para além de Damasco, não deixam dúvidas quanto ao que vai ocorrer. O que vai ocorrer? Vocês vão ser mandados embora. Quem vai causar esse acontecimento? Deus. Qual povo vai ser exilado? O povo de Deus. O povo não iria gozar de um grande dia de luz, mas sofreria a escuridão de uma derrota militar. A gente volta no versículo 18, que foi exposto anteriormente, o dia do Senhor. Esse povo que permaneceu em perversidade, apesar de tantos alertas, iria enfrentar o dia do Senhor. Um dia que não seria de trevas, um dia que não seria de luz, mas sim de trevas. O homem ia fugir do leão, o urso pegaria. Ele encostar a mão na parede após entrar em casa e seria mordido por uma cobra. Completa escuridão, nenhuma claridade. A conclusão de tudo isso vai estar lá no versículo 14 do capítulo 6. Esse ai que prevê um final semelhante para Israel, quando ele diz: pois eis que trarei contra vocês, ó casa de Israel, uma nação que os oprimirá, desde a entrada de Ramate até o ribeiro da Arabá. Registros posteriores vão comprovar que os assírios desterraram Israel para além de Damasco. Ou seja, o que Amós profetizou em nome do Senhor, a mensagem dada por Deus por intermédio de Amós, se cumpriu. Segundo o livro dos Reis, capítulo 17, versos 23 e 24. Até que o Senhor afastou Israel da sua presença, como havia falado pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. E assim Israel foi levado cativo da sua terra para a Síria, onde permanece até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Veja só. Ele havia falado pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. O que é que o povo de Israel faz com os profetas?
Tanto vai estar aqui em Amós quanto vai estar em Neemias, que a gente está estudando no domingo. O povo quer escutar os profetas? Não. O que é que eu faço? Quer dizer, eu não devo fazer isso. Mas o que é que esse povo fez, já que não quer escutar? Matou. Matou os profetas. Mas todos eles disseram: vocês estão errados. Se voltem para Deus. Vocês precisam se consertar. Deus vai afastar vocês da presença dele. Deus não recebe o culto de vocês. Vocês precisam ser justos como Deus é justo. Mas vocês não estão sendo. Cuidado. O dia do Senhor é próximo. Preparem-se para encontrar com o Senhor teu Deus. Quem diz isso é o Senhor, cujo nome é Deus dos Exércitos. Se Amós falou, se Joel falou, se Isaías falou, se Osés falou, e esse povo não deu ouvido, quem está falando é o Deus dos Exércitos. Quando o Deus dos Exércitos falar, dê ouvidos, atenda, porque se ele fala, ele faz. Se ele promete, ele cumpre. Rapidamente a gente vai falar sobre 6 questões que eu gostaria de refletir com os irmãos acerca desse texto. Primeira questão é que Deus prefere a justiça e a santidade a cultos lotados e liturgicamente corretos. Veja, o povo aqui não estava fazendo um culto errado necessariamente. Liturgicamente estava bem feito. Mas sem justiça e santidade ele não quer. Você vai, por gentileza, ao texto do profeta Isaías. O iniciozinho do livro de Isaías. Você vai observar comigo o que ele diz. A gente vai ler do versículo 2 até o versículo 4, de Isaías 1. Olha o que ele diz. Certamente você está vendo aí qual é o subtítulo. A nação pecadora. Escutem, ó céus, e ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono e o jumento o lugar onde lhe dão comida, mas Israel não tem conhecimento. Meu povo não entende. Ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade. São descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal. Rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Vamos andar um pouquinho mais. Oséias. Oséias é bem pertinho aí de Amós. Você volta só um pouquinho. Texto do profeta Oséias, lá no capítulo 1 também. Capítulo 2, do versículo 2 até o versículo 3, 2 e 3. Acusem a mãe de vocês, acusem-na, porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. Que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Do contrário, eu a deixarei sem roupa e nua, como no dia que nasceu. Eu a tornarei semelhante a um deserto, a uma terra seca, e deixarei que morra de sede. Malaquias capítulo 1, a partir do versículo
6. Olha o que é que diz: o filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam: em que te havemos profanado? Culto errado, culto maculado. Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimente oferecer um animal desse a seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Experimente se apresentar de todo jeito diante de autoridades. Será que elas se agradarão? E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Israel, será que Deus está do lado de vocês quando vocês prestam esse tipo de culto? Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendesse em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Deus não quer sacrifícios. Deus quer justiça. Deus quer santidade. Devemos adorar com os lábios e ter o nosso coração devotado ao Senhor. Porque esse povo aqui adorava a Deus com os lábios, mas o seu coração estava distante dele. Diferente deles, o nosso coração deve estar voltado para Deus, para que essa adoração dos lábios seja recebida. Terceira questão: Deus sempre aborreceu o culto a imagens ou qualquer coisa que o substitua. Vocês lembram perfeitamente o que é que esse povo fazia de culto ao Senhor? Um bezerro de ouro em Betel, outro bezerro de ouro em Gilgal, e um culto totalmente desmantelado em Berseba. Tem imagem? Tem algo que substitua a Deus? Seja bezerro de ouro, seja lá o que for, Deus não é o centro, isso não é culto. Ele aborrece. Quarta questão: alguns pecados têm sido persistentes na vida da igreja. O tempo todo vem acontecendo. A igreja ainda tem idolatria? Tem. Mas é só idolatria o problema da igreja? Infelizmente não. Tem problemas que são persistentes e talvez sejam tão pesados quanto a idolatria, e que precisam ser tratados. A igreja precisa estar em constante análise e reforma, a fim de oferecer ao Senhor um culto do qual Ele se agrade. Já estamos há 508 anos, esse ano, de reforma protestante. Está na hora da gente colocar em prática: igreja reformada sempre se reformando. A igreja que foi comprada com sangue e que foi um povo escolhido para Deus, por Ele mesmo, deve estar sempre se reformando, sempre se analisando, sempre se examinando, para poder entregar aquilo que Ele aceite e se agrade. Aqui uma questão que
Eu ouvi o pastor Augusto Nicodemos falar, e eu repito as palavras dele: é difícil para a gente que prega, mas é a mais pura verdade. Mesmo que a palavra seja pregada fielmente e por homens piedosos, nem sempre ela produzirá arrependimento e conversão. Está aqui. Quantos pregaram para esse povo? Quantos foram fiéis na entrega da mensagem? Esse povo se arrependeu? Não. Houve conversão? Não. Hoje a gente não tem mais aquele costume de terminar de pregar e dizer assim: vamos fazer o apelo, quantas pessoas escutaram a palavra de Deus e vão se entregar ao Senhor hoje à noite? Levante sua mão ou vem aqui à frente para que a gente faça uma oração. Para mim tinha uma grande vantagem nesse momento, é você saber quantos foram alcançados. Então numericamente era válido. O problema era quando ficava apelativo. Mas hoje a gente não tem mais esse parâmetro numérico. Eu não sei quantas pessoas entraram pela igreja com o coração vazio e foi preenchido pela palavra de Deus. Eu não sei quantas pessoas entraram aqui com a vida desgraçada e tiveram ela refeita pela ação do Espírito mediante a pregação da palavra genuína e fiel. Mas eu posso dizer a você, tem muitos e muitos episódios diários de que a palavra é pregada da maneira correta. É óbvio, Deus está presente, o Espírito está operando, mas não há arrependimento nem conversão. Amós não viu o resultado de sua pregação. Pregou, teve arrependimento? Não. Às vezes a gente é chamado para pregar um povo de dura cerviz, que não dá ouvidos. Você já sabe. Deus já fala com você e diz: meu filho, você está sendo chamado para o ministério. Não vá pensando que você vai anotar no seu caderninho quantas conversões foram provocadas pela sua pregação, porque talvez ele vai ficar branco. Nenhuma linha vai ser preenchida. Esse povo aqui foi impenitente, ou seja, insistiu no pecado. Ele foi destruído pelo exército de Sargão II, 60 anos depois do que Amós falou. Está aí o resultado. Mas fica de lição para nós o seguinte: nós devemos ser fiéis na pregação das Escrituras, mesmo que nós não vejamos resultado. A gente não foi chamado para resultado, a gente foi chamado para obedecer. E Ele manda que a gente pregue a toda criatura. O nosso alcance vai até os ouvidos. Deus é que penetra o coração. Eu não posso querer saber, eu ganhei 90 almas para Deus. Você não ganhou nada. Quem ganhou foi Ele. Você foi instrumento. Um instrumento mal amanhado. Mas que Ele, por misericórdia, se utilizou. Quebrado, às vezes mal preparado, às vezes querendo pular aquela oportunidade, às vezes querendo dizer: Senhor, fecha os olhos do pastor Pedro não me chamar para pregar, eu não estou em condição não. Aí Ele diz: é você. Quem vai falar não é você, sou eu. Você é a boca que vai abrir, mas sou eu que vou, pelo meu Espírito, convencer. Você vai falar sobre a palavra. Quem vai implantar a palavra sou eu. Meus irmãos, diante de tudo isso, eu quero só trazer para o nosso coração um estímulo para que a gente se examine todos os dias e para que a gente veja se tem oferecido um culto agradável a Deus. O que eu tenho trazido para o Senhor, Ele está recebendo? O culto não é a terça 19h30, o domingo 9h30,
ou domingo 18h30, e a partir desse mês, às 17, às 19. O culto não é o sábado que você vem para as reuniões de departamentos. O culto é a vida. Então, o meu culto particular, a minha vida, que eu tenho oferecido ao Senhor, é um culto agradável a Ele? Se a gente observar que existem práticas que podem levar o nosso Deus a não aceitar esse culto, que a gente venha se arrepender. E que a gente não deixe de se achegar a Deus. Às vezes o volume dos nossos pecados faz com que a gente diga: eu não tenho condição nem de ir para a igreja, eu não sou digno de louvar a Deus, eu não sou digno da misericórdia dEle. Mas a gente precisa continuar se achegando a Ele, sabendo que nós temos perdão, nós temos restauração, nós temos reconciliação com Ele, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se examine, se conserte e entregue seu culto a Deus. Dessa maneira, o aroma será suave e agradável a Ele.